Paz de Cristo, meu nome é pastor André Mourão, sou do departamento socioambiental aqui da nossa igreja sede, a DEVEC, e a gente vai estar aqui falando de um tema muito interessante. Esse mês é o mês que a gente vai falar do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, então, ele vai surgir como uma forma de prevenção ao suicídio, que é a ideação suicida. São pessoas que elas acabam por vários motivos, né? E questão psicológica, né? E nessa pandemia, principalmente, elas acabam tentando algumas vezes, né? E gente não tenta só uma vez, às vezes tem pessoas que vêm de um histórico. E eu vou ler aqui um pouquinho do que foi o Setembro Amarelo, para você entender um pouquinho, tá bom? É o Dia Mundial, foi desde 2014, que a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, eles então vão organizar um Dia Nacional do Suicídio. Na verdade, o dia é dia 10 de setembro, né? Já passou, mas o mês inteiro, então, vai se fazer essa conscientização, prevenção, palestras, falando sobre essa questão muito importante, que inclusive, depois desse período pós-pandêmico, que eu acredito, que eu trabalho na saúde, eu sei, nós não tivemos só uma questão de pandemia no sentido da doença Covid. Eu acredito que, paralelamente, nós tivemos, sim, uma pandemia de doença mental. Eu acredito nisso, né? Então, a gente vai estar falando, e aí, para a gente convidou aqui, que fazem parte do nosso departamento socioambiental, que, dentre outras atividades que nós temos atendimento psicológico. Eu estou aqui, então, com Alexandre Ribeiro, que é psicólogo ali. Ele trabalha numa linha, e especificamente como perdas, né, e traumas. E eu estou aqui também com a Mônica Albrilli, que faz parte do nosso quadro lá do socioambiental, é também da nossa liderança aqui do departamento de família, e ela vai estar também falando sobre a questão dos conflitos familiares, dentro dessa questão do suicídio, e também aproveitando e falando sobre a questão da questão pós-pandêmica, porque a gente vai ver isso aí, né? O estatístico, por exemplo, diz para você que está aí, só para você ter uma ideia, que não fechou 2022, tá? Porque a Secretaria de Vigilância e Saúde ela fez um estatístico. O suicídio, ele entra, na verdade, numa doença que nós chamamos que ela doença, né, não transmissível. Então, na realidade, ela é uma doença que você pode evitar. Porque você que traz para ela. Para você ter uma ideia, o ano de 2020 e 2021, que foi a intensividade maior da doença, nós tivemos, na realidade, um aumento de 32% da ideação suicida, ou seja, tentativa de suicídio. E isso se concentrou na região norte, tá bom? E na região nordeste, 46%. Qual é a faixa etária que prevalece ali, para você ter uma ideia? É acima de 60 anos, por conta das pessoas estarem isoladas em casa. E lá no nordeste, 46% de mulheres na faixa de 30 a 49 anos. Então é um dado muito importante. Se compararmos com 2019 e 2020, houve um aumento de 22%. Nessa questão aí. Claro, ainda tem também os subnotificações. O que são isso? São, na verdade, que não foram conclusivos. Deu entrada lá nos hospitais, tanto municipal e federal, isso é feito um estatístico, e muitos não fecham o diagnóstico, né? E às vezes também tem a tentativa e tem aqueles que acabam cometendo suicídio e aí não entra às vezes no estatístico. Esses são subnotificação. Então eu vou pedir aqui agora o psicólogo Alexandre, né? Ele vai estar falando um pouquinho do que é a questão do serviço do psicólogo nessa perspectiva aí de traumas e perda, e é um assunto muito importante que eu preciso que você esteja atento. Então, vamos ouvir aí Alexandre com a palavra. Esse tema é muito importante, né, pastor André Mourão, porque eu trabalho há alguns anos com traumas, perdas, né, doenças totalmente debilitantes do sistema nervoso. E, claro, né, isso é óbvio que a pandemia, ela aumentou em todos os níveis o quadro de depressão, ansiedade, né, de doenças, assim, sistema nervoso, doença genérica e tudo mais. Então, eu separei aqui o que mais danificou a questão do trauma na pandemia, né? Tem alguns pontos muito importantes que é bom frisar para as pessoas perceberem. Primeiro ponto, né? A pandemia trouxe o isolamento social do ser humano. Imagina, você sofrer uma tensão, qualquer tipo de tensão. A primeira cura que existe, né, além da medicação,
é o consolo, é a cura humana, né? É o acalento, é o aconchego do ser humano. E quando teve o isolamento, você tirou o ser humano de recursos que ele tinha a seu favor. Além de tirar os recursos, você teve também a questão da percepção da morte. Outro elemento totalmente traumático na experiência humana. Imagina, antes da pandemia, todos estavam trabalhando, estudando em casa, fazendo suas atividades. De repente, morreu 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Começou a contagem da morte. Então, isso foi extremamente traumático. Você ter a morte de pessoas de perto, e parece que aconteceu assim, né, lá longe. Não, aconteceu agora aqui. Há pessoas que ainda não saem de casa, com medo de morrerem. Isso ficou muito traumático na experiência humana, né? Outro ponto que eu não posso deixar de falar, que é um ponto principal na questão do trauma, pós-pandemia, quer dizer, é a contaminação, é o perigo de ser contaminado. As pessoas trazendo o outro como transmissor, como alguém que pode trazer o elemento da morte para mim. Então, tudo quanto era, né, luva, o toque aumentou, as pessoas começaram a ter muito transtorno, porque não? Será que eu estou me contaminando? O que eu posso tocar? O que eu posso fazer? Você lembra, né, pastor, que lavávamos a compra, né, que vinha do mercado. Imagina você lavar um saco de feijão, de arroz. É como se fosse uma coisa assim que, claro, a gente tem as questões preventivas, profilaxias, normais, mas parece assim que a coisa excedeu tanto que parece que a gente ligava a televisão e dependendo de determinadas redes de televisões, parece que ao invés de ajudar, né? Parece que não estava se falando de dados estatísticos, estava se falando, por exemplo, de mortes, né? Então as pessoas olhavam aquilo e não se falava, por exemplo, dos que estavam em tratamento, não se falava daqueles que estavam em convalescência, quer dizer, os que ainda não tinham diagnóstico fechado, parece que tudo terminava, resumia, morreram tantos. Isso. E aí o que você está querendo dizer é o seguinte, então, psicologicamente, que já é um agravo por conta da extensão, né, da contaminação, passa a ser, então, uma coisa que afeta a psicologia. A minha esposa, por exemplo, ficou 10 dias internada. Então, quando ela sai e vai na primeira consulta, depois de 30 dias que estava recomendável no médico, a neurologista e a pneumologista disseram para ela, olha, eu não sei, não existe artigo ainda, está sendo estudado, mas é muito provável que exista uma questão, um trauma pós-pandêmico disso aí. Então, isso aí. Por exemplo, ela para ir lá numa consulta normal, é uma dificuldade tremenda só de entrar no hospital e se ver como se ela... Porque, na verdade, foi isso. Ela entrou, fez o exame normal, já ficou internada. Então, bote na cabeça da pessoa, né? Muitos médicos também, a dificuldade... Então, eu queria que você falasse isso aí. Como que é isso, por exemplo? Uma pessoa que ela está lá de fora, de repente escuta a notícia... tá lá e o que vai fazer, psicologicamente falando? Como lidar com isso, né? Como lidar com a perda, né? O trauma. Eu queria até, é bom você falar isso. O que é o trauma, para as pessoas entenderem isso aí? Isso é muito importante. Vamos lá, eu falei sobre o efeito da pandemia na questão traumática e é importante você entender a definição de trauma, né? O que é trauma? Né? A gente conhece, assim, a palavra trauma, ela vem do grego, se chama ferida. Então, o termo, a tradução de trauma significa uma ferida. Então, é um evento da experiência humana, que você tem um evento negativo, né? Que ele é muito rápido, ou ele é muito intenso, ou ele é muito difícil de lidar com ele, e você recebe aquele impacto, né? Por isso que é trauma, e aquele impacto fica no teu sistema nervoso, né? A pessoa fica com insônia, taquicardia, ela começa a perder apetite, ela começa a ter muitos sintomas no corpo, e aqueles sintomas, eles tendem a diminuir com o tempo, né? Você dá alguns meses daqueles sintomas, e eles tendem a diminuir e a pessoa se readaptar. Quando aquele sistema não diminui, ele fica fixo, né, e não resolvido, aí se caracteriza que o trauma se instalou no sistema da pessoa. Então, a pessoa está traumatizada. Por exemplo, uma perda, né? Na pandemia, muita gente perdeu entes queridos, né?
E porque aquela perda foi traumática, porque a perda já é traumática de natureza, mas teve alguns outros elementos. Por exemplo, tem pessoas que perderam ente querido e falam assim, eu não vi a pessoa foi lá, se isolou, né? Foi para num corredor lá, e eu não vi mais ela, e morreu, e eu não pude me despedir, não pude fazer a cerimônia. Então, esse trauma, ele é difícil de ser resolvido porque ele não se fecha. Então fica aberto. O trauma é aquilo que não se fechou, aquilo que ficou aberto. Uma ferida aberta. Uma ferida aberta, uma ferida que não se curou, né? Não virou uma marca, não virou uma cicatriz. E tem outros elementos na perda também. Outro elemento, por exemplo, eu cheguei em casa, será que eu que contaminei a pessoa? Aí tem o elemento da culpa. Tem um elemento que não se fechou. Tem também o elemento da culpa. A culpa é minha, eu não fiz o que deveria ser feito. E a pessoa fica remoendo durante muito tempo aquelas questões. A gente trata no consultório assim, uma perda de 10 anos atrás. Não, mas eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz o que deveria ser feito. Então a pessoa fica, aquela ferida não cicatriza. Ela causa dor, ela causa sofrimento psicológico. E isso se caracteriza o trauma da perda. Vamos aproveitar então a Mônica que trabalha com família, né, e também a terapia dela é voltada para a família. Como que é isso, por exemplo, uma perda, por exemplo, vamos supor, do chefe de família, onde o sustento todo estava em cima dele, onde as emoções, né, a perda, não estou dizendo não vou botar nem aqui o homem ou a mulher, aquele que sustentava a família, e de repente ele entra para lá, normal, e já vai ficar lá, dali piora o quadro dele, ele é entubado, enfim. Como que é isso em relação à família como um todo, né? As questões da família? Olá, queridos, graça e paz. Como é bom estar aqui. Muito obrigada, pastor, por essa oportunidade. Agradeço também ao meu pastor Silas Malafaia, minha pastora. E quando falamos dessa temática, né, eu estava doidinha aqui para falar, Alexandre. Não, pode falar. Não, mas é para falar mesmo. A Mônica estava doida para falar. Interagir aqui. Exato. Quando fala desse isolamento, nós não fomos feitos para sermos só. Né? O isolamento, acho que foi um dos maiores traumas, foi o isolamento. Porque distanciamento, né? Exatamente, você em um sepultamento tem todo um ritual, né? Tem todo um ritual. Isso fecha a questão da despedida, né? E aí você não poder abraçar as pessoas que estão ali chorando, porque o abraço é aquele que alenta a alma, acalenta a alma, né? E voltando para a pergunta, né, do pastor, quando o provedor, né, tanto financeiro quanto emocional, né, porque, como diz a palavra do Senhor, que o homem é o sacerdote do lar, e quando se perde esse sacerdote, a família fica totalmente desestruturada, né? Totalmente desestruturada. Mas Deus nos deu um mecanismo sensacional, que o Augusto Cury fala muito, que é a psicoadaptação. As nossas emoções vão se adaptando àquele estímulo que ela recebe o tempo todo. Porque se não fosse assim, todos íamos morrer também, junto com aquele familiar, né? E aí a família, ela vai ter que se reestruturar. Reestruturar é fácil? A reestruturação não é fácil. Lidar com a perda é difícil. Lidar com a perda é muito difícil, porque nós não fomos feitos para morrer. O ser humano não gosta de perder, a verdade é essa. Nós vamos aprendendo a perder desde criança. Quando joga dama com o irmão, quando joga ludo. Aí aquela criança tá vendo que ela tá perdendo, ela espalha tudo. Aí o que faz o cuidador, os pais? O que eles fazem? Tem que aprender a perder também, porque na vida não se ganha somente. E a gente vai aprendendo. A brincadeira acaba sendo um reflexo de aprendizado, né? E que vai ser lá na frente o que a vida vai estar expondo pra gente. Exato. É a frustração. Hoje, eu acho que um dos maiores desafios da psicologia foi o quê?
ter ferramentas, né, promover ferramentas para as pessoas, para a sociedade lidar com esse luto coletivo, porque foi um luto coletivo. Foi. É verdade. Se não perdeu um amigo, se não perdeu um familiar, perdeu um amigo. Se não perdeu um amigo, um vizinho. Se não for o vizinho, foi o amigo do seu amigo, porque nós tínhamos medo até de acessar as redes sociais. Inclusive, nos hospitais que trabalham com a saúde mental, hospitais psiquiátricos, qual era a orientação para os usuários? Não assistam tantas reportagens. É verdade. Verdade. Não vai ficar por fora do que está Principalmente acontecendo. determinadas redes de televisões. Com aqueles números. É verdade. Exatamente. Com aqueles números que só cresciam todos os dias, né? Exato. É isso aí. Índice de crescimento. Não sei se vocês sabem, o Brasil foi o segundo no mundo que mais recuperou pacientes. Interessante isso, porque esse é um dado importante, né? Eu estava vendo aqui, por exemplo, a campanha do Setembro Amarelo, ela tem um título muito legal. Até a nossa igreja, o título da campanha desse mês é A Vida é a Melhor Escolha. Aqui, alguns departamentos colocaram, até achei legal, você não está sozinho. Por exemplo, segunda-feira, os adolescentes estavam falando disso aí. Foi lindo, né? Foi muito Os legal. adolescentes, Aí eu queria aproveitar, que a gente estava falando assim de sintomas, né? Eu acho que você que está aí, de repente, você se pergunta, mas o que eu vou fazer então para eu poder dar um antídoto? O que eu faço, já que a gente não vive uma pandemia mais, a gente tem casos, e a todo momento agora a gente está com essa questão aí, né, que é relacionada com macaco, né, que é uma doença, e que já aconteceu isso aí. Só eu na saúde, tenho 20 anos, já passei por 4 pandemias de dengue, né, gripe nova, gripe suína, gripe aviária, né, e agora a Covid. E agora está voltando, não sei se vocês lembram da febre amarela, que era dos macacos, todo mundo queria matar macaco. É verdade. Né? Que é a varíola, né? Que é uma doença que já tinha sido erradicada e que está voltando. Eu penso assim que a gente, então o que vocês diriam para essas pessoas? Porque eu também percebi, não sei se vocês concordam comigo, a gente que está lá, a gente vê todo dia, agora não estou mais dentro da unidade, mas eu estava, as pessoas tinham receio até de unidade, porque mandava lá tomar vacina, as pessoas tinham problema com isso. Outra coisa que eles estavam enclausurados, quando eles saíram, parece que aquela criança, quando fica trancada uma semana, quando sai, ela quer fazer tudo que não conseguiu fazer. E na rua parecia que tinha uma guerra biológica, onde o vírus estava ali aguardando a pessoa sair, abrir o portão. Era essa. É a sensação. Né? Sensação aí vocês que trabalham nessa questão da terapia, né, da questão da psicologia, né, do comportamental, né, do introjetar isso, né, de expor isso, gente, alucinações desesperadas, gente que não sai de casa, fica desesperada. O que você tem que dizer de repente, para você que está aqui, eu vou pedir a opinião aqui do Alexandre e da Mônica sobre isso. O que fazer? Né? Qual é a forma contrária disso? Porque tem os fatores disso, mas quais são os fatores de proteção? Por exemplo, proteger a nossa mente, que já foi tão frustrada, tão assim, acometida de tantos dados absurdos, coisa muitas das vezes que não era a realidade, mas parecia que a propaganda era falar de quantos morreram, não de quantos se recuperaram, não de quantos o diagnóstico não foi o resultado positivo. Eu queria que porque a gente está no Setembro Amarelo, porque muito disso culminou a gente chama da ideação suicida, né? Sim. O cara que perdeu o emprego, o cara que era um comerciário, que era um empresário, que é um empreendedor, né? De repente ele perde tudo, né? Essa política de ficar em casa trouxe muitos transtornos, né? E pra gente que é um cristão, a gente crê em Deus, a gente faz a nossa parte, mas isso também afetou muito a gente. É o que fazer, aí que eu queria saber. Porque, na verdade, o luto, né, pastor, não foi apenas por você perder pessoas, mas pessoas que colocaram todo o seu dinheiro numa empresa e quebraram. Eu conheci pessoas que fizeram um investimento grande, tá? E depois de 2 meses, fecha tudo. E aí a pessoa tem que fechar o seu estabelecimento, dar tudo que tinha e ficar com aquela dívida. Isso, é verdade. Né? Aí qual seria assim o antídoto para isso, né? Qual seria o fator, né, de proteção que ajudaria a pessoa a se desvencilhar da chamada de ideação, né, suicida, né? Vamos dizer.
O Setembro Amarelo ele é muito importante, né? Agora a gente está falando com a igreja, que a igreja, se a sociedade já tem um tabu sobre o suicídio, imagine a igreja, né? Que luta por salvação de almas. Imagine você pensar em um pastor que se mata, aquele que cuida de ovelhas, ou um membro, ou um diácono, um obreiro. Graças a Deus, através desse, né, da socioambiental, dos nossos pastores, tem se quebrado isso e falado mais, né, abertamente. Isso. As pessoas têm medo de falar. Tem medo. A verdade é essa. É um tabu. Então, primeiro, é conhecimento. Um dos mitos que existe sobre a questão do suicídio é que não vamos falar de suicídio, porque isso vai provocar. Aguçar. Alguém pode falar assim, não, é como se a pessoa, pastor, dissesse assim, você está falando de suicídio? Caramba, eu estou com uma depressão e eu não tinha pensado em me matar, boa ideia. Quem sabe, né? Eu vou me matar depois que você falou. Isso não existe, isso não entra na nossa lógica, né? Falar de suicídio, ele não provoca o suicídio. Ele esclarece as pessoas que há pessoas pensando sobre isso, né, cogitando mesmo, né, dentro da igreja, principalmente uma área que eu preciso falar, né, que é uma área que a gente tem que ter muito cuidado, né, na sociedade, é na área dos adolescentes. Né? Sim. Nós temos recebido, né, os terapeutas, muita automutilação, né? As pessoas estão se cortando, estão sentindo dores imensas, incríveis, e quando chega diante de outra pessoa para ser acolhida, a gente falou sobre acolhimento, o que a pessoa fala? Vai orar mais, você tem orado pouco, vai jejuar, você tem que jejuar mais. Mas ele falou, cara, mas eu orei, eu não senti nada. Então, olha só, a pessoa piora com esse direcionamento tão simples que a gente dá, como se a gente soubesse a receita mágica para aquilo. E às vezes a pessoa quer ser acolhida, ela está sentindo uma dor. E a área da adolescência, pastor, é uma área muito delicada, por quê? Porque o cérebro do adolescente, né, é um desenvolvimento da biologia, isso, ele tende à impulsividade, ele tende a ser enérgico, impulsivo, né, tende a se arriscar mais, e numa dessa, né, assim, numa dor incrível, você entra naquela situação, aí você falou, o que fazer? Aí eu entro nisso. Esperança. A gente precisa se comunicar, a gente precisa falar sobre isso, e a gente precisa declarar que há opções, há tratamentos, né? Eu trato, assim, traumas. Todo trauma tem cura. Você pode ser curado da dor que você tiver. Eu já tratei, né, adolescentes que chegaram com o braço cheio de marca, né, dizendo assim, ó, não tem mais esperança para mim, porque ele não via esperança. E qual é a nossa função? Quando ele chegou diante de mim, eu falei assim, há esperança, você vai ser tratado. E você não precisa cortar, porque uma explicação para automutilação é quando o adolescente se corta, o corpo, né, a biologia do corpo libera hormônios para que alivie aquela dor do corte, né? Então, tem todo um sistema para aliviar a dor do corte. E ele está com a dor na alma. Então, ele corta para, resolver a dor. Uma ação compensatória, que na verdade não vai acontecer. Não vai, porque aí ele tem que se cortar de novo. Né? Aí qual é a esperança que eu quero trazer, né? Aonde chegar essa voz, né? Você não precisa resolver a dor desse jeito. A sua dor tem cura. A dor da alma tem cura. Deus não criou ninguém sentindo dor na alma. A criança, ela nasce com trauma do nascimento, mas ela já é restaurada no colo da mãe. Aquilo ali já mostra. A dor da alma tem cura, tem esperança, porque, na verdade, quando a pessoa tenta, ela comete o suicídio, né? Ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor, mas a dor, ela considera a dor naquele momento maior do que a vida que ela tem a vontade de viver. Então, ela quer resolver a dor, então o que ela faz? Ela fala assim, não, vou interromper minha vida. Então, tem esperança, você pode resolver. Né? Isso é uma fase.
isso vai passar, né? Mas não é aquela questão de você não aceitar a dor do outro. Tem que aceitar, tem que acolher. Mas, ao mesmo tempo, você dizer, há esperança. Cada dor da alma tem cura, tem esperança, tem tratamento, e cada pessoa pode resolver como é a nossa experiência, né? Aí eu queria que a Mônica também falasse, quanto ao departamento de família, a importância que tem, por exemplo, a questão das programações aqui da igreja, né? Que envolve o departamento, essa sociabilidade, né? Sim. Essa é muito importante. Esse é terapêutico, né? O contato com os outros, as programações, sejam elas do departamento de família, da EBD, acho que estar junto é importante, né? A gente tem um trabalho que se chama Escola de Paz. E na Escola de Paz a gente Eu já participei, muito bom. Isso, a gente aborda vários temas. Inclusive, no ano passado, teve esse tema. O doutor Gilson estava presente. Isso, muito legal. Foi maravilhoso. E o público mais vulnerável realmente são os adolescentes, porque eles são muito influenciados. Isso, é verdade. O ser humano, ele tem essa capacidade de ser influenciado e influenciar. Só que como o sistema dele ainda não está totalmente completo, ele é muito influenciado. É verdade. Então, o importante é falar a respeito a questão é que eles falam de suicídio de forma romântica, como Romeu e Julieta. É verdade. Vamos tirar nossa vida? Vamos fazer um pacto? Né? Até porque tem uma ideologia, né? Muitas das vezes, que coloca isso aí como se fosse... Não, é parte do amor, que é um amor que na verdade não é. Exato. É um amor suicida. Exato, exato. Por quê? Porque romantiza. Romantiza. A partir do momento em que você romantiza, você não lida com a realidade. E a realidade tem solução, tem esperança. Tem esperança, tem solução, tem cura, tem tratamento. E se não lidar com a realidade ou não querer, ou ser ofuscado, isso também não é um fator de risco para a questão da ideação suicida? Não querer viver o real, aquele momento. Tudo bem que a gente tem que lidar com isso de forma, mas o real é o real, não tem como afastar disso, né? Não tem como. Aí quando a pessoa não vive o real, ela, né, vai lá, que a gente, as loucubrações, né, da pessoa, né, as imaginações, ela quer viver uma realidade paralela, né, dela, isso também ajuda, né? Influencia. Essa realidade é verdade, pastor, mas isso é importante o senhor ter falado no sentido de que espiritualizar, né? Espiritualizar isso, tudo, né? Isso aí, Aí Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer... Aí imagina, você quebra um braço, né? Deus não é capaz de realmente restaurar o osso? Mas a gente sabe que você tem acesso aos médicos, que Deus criou a medicina para isso, você vai lá, restaura, né? Você coloca o gesso, você não tem problema nenhum. Mas a área emocional, as pessoas já têm um pouco de receio. Assim, não, toma aí. É uma área emocional, é Deus que vai tratar. Tem profissionais na área emocional também, que não tiram o mérito da cura. Porque eu oro por cura, né? Eu oro por cura das emoções. Eu oro. E mostro para as pessoas que Deus cura as emoções. Mas há pessoas que Deus usa o profissional e Deus também está participando da cura, né? Então, o psicólogo é um profissional da saúde que teve a sabedoria de Deus para tratar nessa área e não tira o mérito da espiritualidade. Eu tenho muita dificuldade até de pessoas com um problema sério que os pais falam assim, não, ele vai orar, Deus vai fazer, e Deus já deu sabedoria, Deus deu estratégia, né? E Deus deu instrumento. É Deus que está fazendo, mas ele usa mãos humanas. E tem também, né, Alexandre, a valorização da fala, né, do outro. Lá no início, o senhor falou das pessoas que tentam o suicídio. E muita gente fala assim, mas quem fala não vai fazer. Faz. Um dia ela consegue. Esse é outro mito. Um dia ela consegue fazer. Fala e não vai fazer, não. Isso, Todas as pessoas que já tentam... Um sinal. Já é um sinal. Eles comunicam. Porque eles estão sofrendo de sofrimento psicológico. Exatamente. Né? A pessoa não quer fazer aquilo. E quando você tira a voz dessa pessoa, você tira a voz de uma criança, de um adolescente,
do seu cônjuge, né? Porque na família, porque você está lidando ali com a pessoa todos os dias, você acaba não valorizando aquele que está mais próximo, Isso. né? Aqui tem um site, né, que é o Setembro Amarelo, que é www.setembroamarelo.com.br. Então eles fizeram uma cartilha. Aí eu transcrevi algumas coisas, tá até no nosso, para você que da nossa igreja, foi colocado essa semana lá no nosso aplicativo, né, do advec.org, tá lá na parte de notícia. Então, aí o que elas falaram aqui, qual é o perfil da pessoa? Aí quais frases que as pessoas falam, tipo essa aqui, ó. Que gostariam de sumir, que não aguentam mais viver, que não tem mais esperança, nada mais faz sentido, né? Eu estou sendo um peso. Eu sinto uma dor que não passa nunca, né? Porque eu acredito que até eu agora como pastor falando, como cristão, nós temos nossos altos, nossos baixos, né? Verdade. Afetou todo mundo. Sim. É verdade. O nosso emocional fica afetado, né? Porque não quer dizer que isso deve prevalecer, mas vocês podem até falar melhor do que eu, as questões psicossomáticas, né? Elas corroboram, elas influenciam, Sim. elas se interagem, né? Elas somam, né? E o dano em um pode afetar o outro. Eu até queria que vocês falassem mais sobre isso, já está para terminar aqui o nosso podcast, né? Que já até saiu aqui. Então a gente vai ter que terminar, porque eu acho que já acabou, pelo que eu estou vendo aqui. Já até tiraram a imagem. Acho que já acabou, né? Eu acho que já. Eu não sei. Eles vão cortar aí falando para mim. Eu acho que já acabou. Depois que tirou a imagem aqui. Não sei. Vocês vão cortar. Cris, deixa. Não segue. Pode ir? Não. Um dos maiores lutos, um dos piores lutos, é o luto do suicídio. É verdade. É um trauma familiar Não é? incrível. Você vê Que que arrebenta todo mundo. Arrebenta conhece todo mundo. a história, mas ninguém fala a respeito da temática. Arrebenta todo Ah, fulano morreu. Tem Isso, pessoas as que pessoas- chegam no consultório, a gente atende, olha, e para aparecer difícil pra todo essa mundo. história É difícil, é difícil. Demora. demora muito, porque verdade. traz vergonha, É como se traz as pessoas culpa. falhassem, né? Isso aí. Você traz Traz um culpa. fracasso no desenvolvimento Aí eu não sei emocional. quanto tempo a gente ainda tem, né? Mas eu queria que vocês resumissem assim, porque é a prevenção, né? Sim. O suicídio, né? O que vocês falariam para essas pessoas, né? Que de repente tem alguém, né? Que conhece, toda hora sempre. Porque assim, eu já ouvi, eu vejo estatístico, de que é uma soma, né? Isso. Ninguém chega ali, vou me suicidar e vai lá e se suicida, né? As pessoas começam a falar do assunto, começa a transparecer, muito provavelmente a depressão ajude. Aí, como você é psicólogo e cristão, o que você diria para essas pessoas? Isso. Né? Primeiro. Ou para alguém que quer ajudar alguém, porque também Então, tem isso. Né? Assim, eu vou resgatar só, eu acho que um ponto que eu me comprometi em fazer, né? Que, na verdade, 90% das pessoas que tentam suicídio, eles têm um transtorno de humor, né? Tem um transtorno por trás dessa tentativa. Então, depressão, né? Bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade. Então, tem sempre um fundo ali de história. Ou trauma, uma perda muito grande, um amor da vida que perdeu. Então, eu me especializo... E aí só para entender, então quer dizer que ninguém se suicida assim do nada. 90%, quer dizer, quase a totalidade. Ninguém chega assim, vou me suicidar agora. Não, estou falando porque as pessoas... verdade, É importante tem sempre isso, um as pessoas trauma da começam depressão. a acender uma luzinha ali Depressão de alguma forma. 90% das pessoas têm um quadro depressivo antes. Tem da vingança. Vingança. Para eu me vingar, eu vou me matar. Então, uma perda. Você vai morrer junto comigo. É uma insatisfação muito grande, um desespero muito grande e a falta de sentido de vida, Sim. tá? Então, uma frase que eu me comprometi em falar toda vez que eu falar sobre saúde mental tem cura, tem esperança, entendeu? Então, aí queria que você virasse para a pessoa e falasse. Isso. Fala para as pessoas. Tem um versículo aqui, Isaías capítulo 30, versículo de número 26, que eu queria deixar bem claro. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. É Isso lindo aí, esse texto. E eu queria pedir para a Mônica fazer a concessão. Deixa uma palavra para as pessoas, né?
que querem ajudar outras pessoas, ou ela mesma talvez vai ver, né, o nosso podcast aqui do Socioambiental, ou vai assimilar, ou vai associar alguém, né? Deixa eu chamar a palavra para o nosso... Olá, queridos, estamos aqui no final. E como você pode ajudar o outro que está em risco? Acolhendo a sua fala, tendo uma boa escuta, oferecendo ajuda, tá? Quando nós nos colocamos à disposição da pessoa, quando a gente dá o acolhimento, o outro se sente muito mais seguro, né? E se você está passando por uma situação dessa, busque ajuda. Busque ajuda. E como forma de prevenção, viva com leveza. Isso aí. Bom, então para você que nos acompanhou aqui no podcast do Socioambiental, a gente vai deixar aí, você pode acessar lá advec.org ou então lá no nosso Instagram, que é o @socioambientaladvec, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Deus te abençoe, a gente agradece aqui o espaço que é privilegiado, a gente poder trabalhar aqui, ao nosso pastor Silas Malafaia, a nossa pastora Elisete, tá bom? E Deus te abençoe. Eu vou deixar uma frase de reflexão que eu escrevi, né, que termina com um versículo. Eu escrevi assim, para não errar, né? Diz assim: a vida é um dom de Deus que nos concedeu. Não jogue fora por motivo algum. Mas, por mais difícil que seja, Jesus está vivo, pronto para te ouvir. Por isso, fale com ele ainda hoje. E o versículo de João 10:10 que diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém. Deus abençoe Amém. você. Deus abençoe.